Olá, turma, como vai? Nesse momento eu quero aqui desejar a vocês um estudo. Estamos aqui para trazer mais um comentário e um conteúdo para vocês aí nessa nova modalidade. Eu espero que vocês estejam bem, cada um de vocês, tentando fazer na medida do possível as atividades que nós temos propostos. E eu espero aí que essa aula ela possa também estar ajudando a cada um de vocês. Eu quero dizer a princípio que, como vocês têm conhecimento, certamente outros professores já passaram, a Secretaria aí Municipal de Educação está com uma plataforma na qual nós temos aí algumas lições de algumas disciplinas que vocês podem estar acessando. Eu estou aqui trazendo já para vocês aí o link da plataforma. Certamente alguns professores já passaram para vocês esse link. Aqui está o link. Vocês devem estar acompanhando. Esse link aqui eu sugiro a vocês que, se possível, copiem esse link no caderno, porque vocês irão precisar, enquanto estivermos com essa modalidade de estudo aí à distância, vocês vão precisar desse link para estar acessando algumas atividades dos professores, certo? Então esse link aqui vai servir para todas as disciplinas, ou quase todas, as que estão lá na plataforma. Então é necessário que vocês copiem esse link no caderno, não deixe só no celular, porque pode acabar apagando, certo? Então, como é que eu vou estar trabalhando com vocês? Eu vou estar trabalhando o seguinte: eu vou estar utilizando as lições da plataforma, certo? E também vou estar trazendo um conteúdo à parte para completar, no caso, aquilo que está faltando dentro do nosso programa do conteúdo. Uma vez que eu estou trabalhando já com o livro novo, que vocês ainda não receberam, mas vão receber, e lá tem um programa de ensino, e às vezes o que está na plataforma não contempla todo o conteúdo, aquilo que de fato vocês têm que estudar. Então eu tenho que trazer alguma coisa para complementar, porque senão vocês terão aí uma defasagem, no caso na aprendizagem de vocês, tranquilo? Então aí na plataforma eu vou estar utilizando a plataforma e o conteúdo do livro. Quando na plataforma nós tivermos um conteúdo que for muito extenso ou que contemplar o livro, aí eu não utilizo o livro, eu utilizo apenas a plataforma, tranquilo? Mas na aula de hoje eu vou estar utilizando um pouco da plataforma, mesmo porque eu vou estar explicando o conteúdo que a plataforma nos apresenta para que vocês possam fazer as lições 1 e 2. E aí depois, na sequência, eu estarei também trazendo o conteúdo do livro, tranquilo? Então vamos logo para, no caso, a lição aí da plataforma. Então o que nós temos aí? Na plataforma vocês vão estar lá trabalhando. Lembrando vocês que eu vou estar mandando, além do link aí que eu já apresentei para vocês, além desse link, eu vou estar enviando, no caso, as lições da plataforma. Porque pode ser que alguém não consiga acessar o link, então para não ter nenhuma desculpa, eu vou enviar também as lições em anexo, juntamente aqui com esse slide comentado, tranquilo? Então, vocês terão tudo aí em mãos. Bem, então lá na plataforma, o conteúdo que vocês vão precisar para responder as questões é exatamente o conhecimento sobre coerência e coesão. É um conteúdo bem bacana e muito importante, principalmente para a produção de texto, e vocês que são aí do 9º ano, para a produção de redação, que nós iremos fazer. Sim, vou estar mandando alguma coisa de redação, inclusive vou estar enviando livros que vocês terão que ler, para quando nós voltarmos, vocês já estarem com a leitura adiantada, tranquilo? Então é o seguinte, ó. Então o conteúdo lá é coerência e coesão. Então o que é isso? Então nós temos lá, vocês têm esse conteúdo, tem lá na plataforma, mas eu estou explicando aqui, ó. O que é coerência? Coerência. A coerência parte da organização das ideias de uma maneira lógica, assim para que um texto ele seja escrito corretamente. É necessário se faz que as ideias estejam interligadas e tenham sentido entre elas. Então, o que é coerência? Coerência é exatamente a organização das ideias de uma maneira lógica. O que é algo lógico? Lógico é aquilo que tenha sentido. Então, a coerência é a parte responsável pela organização das ideias de um texto, certo? Dentro de um texto, de maneira que o texto ele possa ter sentido. Então, as ideias têm que estar organizadas para que elas tenham sentido entre si. Então, ou seja, se você faz um texto
e as ideias que você coloca no texto, elas não têm sentido, alguém lê e não entende o que você está lendo, é porque seu texto ele está sem coerência, ó. Então gravem isso, a coerência é o sentido do texto, ou seja, é quando o texto ele tem sentido, tranquilo? E por sua vez, o que é a coesão? Ó, coesão é a estrutura, ó, a coesão tem a ver com a estrutura do texto. O que quer dizer com isso? A estrutura, ou seja, quando as palavras adequadas são utilizadas para construir um texto. Por isso é importante saber usar o quê? Para um texto ter coesão, você tem que saber usar corretamente, por exemplo, as conjunções, quando eu utilizar, que conjunção eu vou usar, qual o advérbio que eu vou utilizar, qual é o pronome que eu devo utilizar e outros elementos, no caso, linguísticos. Então, a coesão é você saber usar a palavra certa. No caso, se está pedindo um pronome, você saber colocar um pronome. Se está pedindo uma conjunção, você saber colocar a conjunção correta, o advérbio correto, para que haja o que? Haja uma estruturação do texto. Tranquilo? Ou sendo assim, o que nós tiramos disso aqui? O nosso texto ele tem que ter coerência e ele tem que ter coesão. Por quê? Porque a coesão ela vai ajudar na coerência, certo? Mas é necessário que você entenda que as duas coisas têm que aparecer num texto. Você pode fazer um texto, por exemplo, que ele tenha coesão, mas que ele não tenha coerência. Como pode ser isso? Você, por exemplo, você pode fazer uma frase, elaborar uma frase, no caso, que ela seja bem elaborada, gramaticalmente, bem elaborada, mas que ela não tenha sentido. Por exemplo, se eu disser assim uma frase, suponha que eu diga assim, olha, eu gosto de estudar bastante, portanto, a escola não tem nenhuma importância. Ó, essa frase, eu gosto de estudar bastante, vírgula, portanto, a escola não tem nenhuma importância. Gramaticalmente, a nível de coesão, eu usei os elementos corretos. Usei, por exemplo, a conjunção, ó. Usei corretamente a conjunção. Gosto de estudar bastante, portanto, usei uma conjunção. Portanto, a escola não tem importância. A frase está com coesão. Mas ela tem coerência? Ela tem sentido? Não, ela não tem sentido. Porque para que essa frase ela tivesse coesão e tivesse coerência, eu iria dizer o quê? Eu gosto de estudar bastante, portanto, a escola é muito importante. Percebe? Aí eu vou ter o quê? Eu vou ter coesão aqui e vou ter também coerência, entendeu? Então grave isso, coerência é o sentido, é as ideias terem sentido, terem lógica, e coesão é usar os elementos gramaticais, os conectivos, as conjunções, as preposições, os advérbios, os pronomes, eu usar de maneira correta, entendeu? Então essa é a diferença entre coesão e coerência. Aqui abaixo traz aqui uma informação ainda sobre a ideia da coesão. Ó. Os elementos coesivos são as partes que mantêm o entendimento textual, ligando o quê? Quais são os elementos de coesão de um texto? São as palavras, ok? Ó? Os elementos coesivos são as partes que mantêm o entendimento textual, ligando as palavras, as frases, os períodos, os parágrafos, as partes maiores. Então, a coesão é exatamente os elementos que ligam, no caso, uma conjunção, um pronome, um advérbio, tudo isso são elementos o que? Coesivos, que é para estruturar o texto. E logo abaixo aqui, ó, sintetizando, temos aqui a coesão, ela está ligada à questão da forma. Ó, então, a coesão é a forma, é a estrutura. E a coerência é o que? É o sentido, é o conteúdo do texto. Então, o texto ele tem que ter coesão, ele tem que ter uma boa forma, uma boa estrutura, usando bem os pronomes, os advérbios, adjetivos. Isso é coesão. Mas ele tem que ter também coerência, ou seja, ele tem que ter sentido, ele tem que ter conteúdo, ele tem que ter lógica. Tranquilo? Então, essa é a ideia de coerência e coesão. Alguma pergunta, só vocês, alguma dúvida, só vocês mandarem uma mensagem para mim. Agora nós vamos para um conteúdo que no livro de vocês ele está colocado como revisão. Ou seja, quer dizer que esse conteúdo vocês já viram lá no 8º ano. Vocês agora estão no 9º ano, mas o livro traz uma revisão desse conteúdo do 8º ano, que é exatamente período composto por coordenação. Então eu vou tratar aqui
fazendo uma espécie de uma revisão sobre o período composto por coordenação, que é chamar as chamadas orações coordenadas. É um conteúdo que não é muito difícil, mas prestem bastante atenção. Bem, então o que nós temos aqui? Orações coordenadas. As sentenças coordenadas ou orações coordenadas, você pode chamar de sentenças coordenadas ou orações coordenadas. Então, as orações coordenadas são as orações, como a própria nomeação sugere, que elas se unem, lembrando que a ideia de o que é coordenar? Coordenar é estar unido, é estar em cooperação. Então, as orações coordenadas, essas orações coordenadas, elas se unem umas às outras de forma justaposta. O que é justaposto? É colocar uma ao lado da outra. Justaposta ou por intermédio de uma conjunção. Lembra que nós já estudamos conjunção na revisão gramatical exatamente para vocês darem continuidade ao conteúdo. Então, quem não estudou ali as classes gramaticais, retoma novamente para poder entender o conteúdo. Então, as orações coordenadas, elas se unem umas às outras por meio de quê? Por meio da conjunção. Então, quem une orações são as conjunções. A referida ordenação tem por finalidade a composição de um período composto. Então, quando eu vou unir orações, quando eu vou estar unindo, eu pego orações e vou unir essas orações por meio da conjunção, eu vou exatamente formar o quê? Um período composto, porque eu vou pegar períodos simples de apenas uma oração, vou juntar e transformar num período composto. O que é uma coisa composta? É algo que contém pelo menos 2 ou mais elementos. Então, período composto é aquele composto por 2 ou mais orações, tranquilo? Então, sob esse aspecto, cada sentença, cada oração, ela mantém sua independência. Isso aqui é muito interessante, No período composto, cada oração ela tem independência sintática, ou seja, ela tem sentido próprio. Uma vez que uma não funciona, como termo integrante da outra. Elas são o que? Elas são independentes, viu? Grave, orações coordenadas são orações independentes, que elas têm uma independência sintática, elas não funcionam como um termo integrante da outra. Uma oração, ela funciona como um termo da outra, no que nós iremos estudar lá no futuro, que são as orações subordinadas. Mas as coordenadas, elas não funcionam como um termo integrante das outras. Elas têm sentido independente. Nós veremos isso um pouco mais à frente. Com o objetivo de clarear esse conceito, propõe-se a leitura desse trecho do romance A Menina que Roubava Livro, vocês talvez conheçam, do escritor australiano Marcus Zusak. Aqui temos um trecho do livro que vocês vão perceber aqui o uso de orações coordenadas. Vamos ler o trecho. Era o fim de maio de 1939 e a noite tinha sido como quase todas as outras. Ponto. Aqui encerra um período. Lembrando que período é quando começa com letra maiúscula e termina com, no caso, um ponto. Então aqui terminou um período, certo? Lembra que nós estamos trabalhando com períodos coordenados, orações coordenadas, ou seja, períodos compostos por coordenação. Aqui agora iniciou outro período, Mamãe sacudira seu punho de ferro. Aqui é o que? Um outro período. Aqui agora vamos iniciar outro período. Papai havia saído, outro período. Liesel limpara a parte da frente e observar o céu da rua Rimmel. Aqui temos outro período. Então, o que nós observamos aqui nesse trecho dessa obra A Menina que Roubava Livro? Percebemos que, desse período aqui com letra maiúscula, que começa daqui até aqui, nós tivemos o que? Aqui nós temos 2 orações. A primeira oração, lembrando que oração o que? É uma frase com verbo, Uma frase com verbo é oração. Então aqui nós temos uma oração, onde temos a outra oração, o outro verbo tem aqui, uma locução verbal, tinha sido, certo? Então aqui nós tivemos 2 orações. Deixa eu marcar aqui um outro período abaixo, deixa eu ver aqui. No outro período abaixo, vou marcar logo onde temos mais oração. Aqui nós temos uma oração, a palavra limpara é um verbo, portanto uma oração. E aqui observara é outra oração. Estou grifando para facilitar o entendimento. Então o que nós temos aqui? Voltando para o primeiro período. Nesse primeiro período, daqui até aqui, nós temos um período.
Nesse período nós temos duas orações. Ó, era o fim de maio de 1939. Isso aqui é uma oração, está dando uma informação com sentido completo. Portanto, é uma oração com sentido completo. A outra oração começa aqui, ó. A noite tinha sido como quase todas as outras. Percebe? Aqui é outra oração. Só que aqui, ó, essas duas orações foram unidas por esse elemento aqui, ó, que é exatamente um conectivo, que é uma conjunção. Então percebe que essa conjunção uniu as duas orações. Então a essa união aqui, ó, de duas orações em um período é que nós vamos chamar de período composto por coordenação. Por que é composto? É composto porque tem duas orações e é por coordenação. Por quê? Porque as duas orações têm sentidos independentes. Elas se justaposam, ou seja, elas se juntaram, se coordenaram por meio da conjunção, mas nenhuma delas funciona como um elemento que completa o sentido da outra. Percebe? Então esse exemplo aqui da obra, ó, esse primeiro período aqui, daqui até aqui, é um período composto por coordenação que foi unido aqui exatamente pela conjunção I. Tranquilo? Já o outro período não, ó. Mamãe sacudira o seu punho de ferro. Aqui é um período simples. Aqui não é um período coordenado, ó. Aqui não é um período composto. Aqui é um período simples. Por quê? Porque só tem um verbo e aqui encerra. Então aqui a gente está estudando o que? Coordenação. Então isso aqui para a gente não interessa, porque aqui é um período simples. O outro período, papai havia saído. Outro período simples. Também isso aqui não nos interessa. Liesel limpara a porta da frente e observara o céu da rua Himmel. Aqui sim nos interessa, ó. É um outro período composto por coordenação. Por quê? Porque nós temos aí duas orações. A primeira, Liesel limpara a porta da frente. Temos uma oração, sentido completo. Qual a outra oração? Observara o céu da rua Himmel. Outra oração. As duas foram unidas pela conjunção I. Então vocês percebem que esse I aqui, ó, uniu duas orações, ó, a primeira e a segunda, e transformou em um período só. Por isso que é período composto, e ele é composto por coordenação. Por que coordenação? Porque cada uma tem sentido próprio. Por isso que eles são coordenados entre si, mas cada uma tem sentido próprio. Entendeu? Espero que vocês tenham entendido. Bem, aí nós temos aqui exatamente a explicação do que eu falei anteriormente, ó. A princípio é pertinente lembrar que se concebe como um período. O que é período? É a frase organizada em oração. Então toda frase organizada em oração eu vou chamar de período. Quando tem uma oração é período simples. Quando tem orações, que é duas ou mais, é um período composto, aquilo que eu falei. Ó, o primeiro e o último período do trecho, lembra que nós analisamos lá o primeiro e o último? Ó? Então, o primeiro e o último período do trecho acima, ou seja, anterior, aquele que nós lemos, se compõe de duas orações, a saber. Então, aquele trecho lá compõe de duas orações. Ó, primeiro período compõe de duas orações, primeiro período vai daqui até aqui, como eu expliquei. Segundo período vai daqui até aqui, tranquilo? Então, o que o texto está dizendo? Ó, que o primeiro período e o último período são compostos de duas orações, a saber, no primeiro período temos a oração. Qual é a primeira oração? Era o fim de maio de 1939, é uma oração. A segunda, a noite tinha sido quase todas, a noite tinha sido como quase todas as outras. Aqui é a segunda oração do primeiro período. Segundo período, primeira oração, Liesel limpara a porta da frente. Segunda oração, observara o céu da rua Rimena. Aqui observaram é uma referência a Liésio de uma maneira subentendida. Quem que foi que observou? No caso, Liésio. Então aqui observara o céu da rua Rimmel. Então aqui são o quê? Dois períodos, cada um período composto, como nós vimos. Constate que se trata de duas orações independentes, como já falei, aquelas orações elas são independentes entre si, inseridas em seu respectivo período. Cabe elucidar que, apesar de terem sido ligadas por meio da conjunção I, que eu apresentei, elas mantêm-se o que? Fiéis à sua estrutura original. Vale lembrar que a conjunção tem o propósito de conectar, conectou duas orações, como nos períodos analisados. Então, naqueles períodos que nós analisamos, conectou duas orações, é a função da conjunção. Ou uma conjunção, ela pode conectar o quê? A função de conectar
palavras que têm a mesma função equivalente, como por exemplo aqui, ó, a alegria e a ansiedade tomaram conta do seu coração. Temos aqui a palavra alegria, que é um sujeito, ansiedade, que é outro sujeito, que foram ligados por meio de uma conjunção. Então aqui é a outra função da conjunção, que é ligar dois termos. Ligou esse núcleo do sujeito e esse outro núcleo do sujeito, foram ligados por meio da conjunção. Aí formou a oração. O período, a alegria e a ansiedade tomaram conta do seu coração. Aqui só para explicar é a função da conjunção, que essa conjunção aqui é o que a conjunção I, ela une, ó. Então, observe que I une dois substantivos, que no caso é o substantivo alegria, substantivo ansiedade, foram unidos, né, isso por meio da conjunção, o que constitui o sujeito da oração. Então, esses dois elementos são o sujeito da oração. Certo? Aqui só foi para explicar a ideia da conjunção, mas o que nos interessa mesmo é mostrar, como estamos trabalhando com período composto, é que a conjunção ela serve para o quê? Era para unir, aqui ó, conectar duas orações, é o que forma um período composto por coordenação, tranquilo? Então é isso aí que vocês devem atender. Ó, as orações coordenadas, aqui vão ver como as orações coordenadas elas estão divididas, viu? Como é que divide as orações coordenadas? Elas estão divididas em sindéticas e assindéticas. Sindéticas e assindéticas. Lembrando vocês que é o seguinte, olha, quando eu uso a palavra sindética, é a mesma coisa que eu disser aquelas que têm conjunção, ó, conjunção. Então, as que têm conjunção, que tem o síndeto, nós vamos chamar de sindética, as que têm conjunção. As assindéticas é que não tem conjunção. A sindética é quando não tem conjunção. Então, assim, ó, as orações coordenadas, elas dividem-se em quê? Em sindética, é quando a oração ela vem acompanhada da conjunção, que é a palavra sindética vem de síndeto. O que é um síndeto? Um síndeto é uma conjunção, certo? Então, quando você ouvir a palavra síndeto, lembra que síndeto é o mesmo que conjunção. Então, as orações que elas vêm com síndeto, que elas vêm com conjunção, elas são chamadas de sindética. As que vêm sem faltou um J aqui. As que vêm sem conjunção, ela é chamada de assindética. Esse as é de negação, ó. Aqui, ó, por exemplo, ó, se tivesse assim, ó, sindética, não está escrito aqui, quando eu coloco esse as, eu estou negando. Então, é sem conjunção, ou seja, sem síndeto. Sindética é a que tem síndeto, síndeto é uma conjunção. A sindética é a que não tem síndeto, que é, ou seja, não tem conjunção, tranquilo? Então, observa aqui os exemplos, ó. Luiz Fernando compareceu ao evento no horário confirmado. Ó, nesse caso aqui, ó, Luiz Fernando compareceu ao evento no horário marcado, ou confirmado, aqui não apareceu nenhum síndeto, não apareceu nenhuma conjunção. Portanto, aqui é uma oração que assindética, ó, assindética, ó, certo? Ó, Luiz Fernando compareceu ao evento no horário marcado, assindética. Um outro exemplo aqui, ó, Pedro canta, vírgula, Paulo dança. Não tem sínteto, houve o quê? Houve aqui uma vírgula separando as duas orações. Aqui, por exemplo, um período composto por orações o quê? Coordenadas assindéticas, porque não tem síndeto ligando. Aqui não tem síndeto e aqui não tem síndeto ligando as duas orações. Então, aqui ela é o quê? Assindética. Agora, olha esse outro exemplo aqui, ó. Luiz Fernando compareceu ao evento e, ó, uma conjunção, aqui é um síndeto, ó. Luiz Fernando compareceu ao evento e não se atrasou. Aqui tem um síndeto que está ligando o quê? Ligando a primeira oração. Luiz Fernando compareceu ao evento, é uma oração. Aqui subentende o mesmo sujeito que é Luiz Fernando. Aqui não repetir, mas poderia dizer Luiz Fernando não se atrasou. Percebe que aqui é outra oração, porque aqui temos o verbo. Temos aqui um verbo, deixa eu grifar para vocês. Temos aqui o verbo e temos aqui um outro verbo, tranquilo? Então, nesse caso aqui, ó,
essa oração, Luiz Fernando compareceu ao evento, foi ligado por meio do i, do síndacto, da conjunção, a não se atrasou. Então, nesse caso aqui, esta oração aqui, ela é exatamente uma oração sindética. Então, nesse caso aqui, ela é sindética, e no caso aqui, as de cima, elas são assindéticas. Então, as de cima são assindéticas e as de baixo são sindéticas. Aqui vem a explicação daquilo que eu já falei, só para ficar mais claro. Ó. Perceba que não há conjunção no primeiro período. Ó. No primeiro período não houve conjunção, nem nesse período, nem nesse que está entre parênteses. Então, aqui, ó, percebe que não há conjunção no primeiro período. Nesse caso, tem-se uma oração coordenada, o que? Ó, assindética, ou seja, sem síndacto. Isto é, não apresenta conjunção. Deixa eu grifar aqui, ó, não apresenta conjunção. O A, no caso aqui, esse A, como eu falei, ele é sinônimo de negação, ó. O A exprime a ideia de negação, então esse A aqui, ó, exprime a ideia de negação, por isso que é assindética. Como, por exemplo, a palavra aqui, ó, sintomas. Se eu coloco aqui o A, assintomático, ó, assintomático, eu estou dizendo o quê, ó? Sintoma, ó, sintoma é aquilo que existe, ó. Fulano tem um sintoma, aqui, ó. Quando eu digo assintomático, eu estou dizendo o quê? Que ele é sem sintoma, ó. Entenderam? Quando eu digo que alguém tem sintoma, é porque ele tem alguma patologia, ele tem algum problema. Quando eu digo que ele é assintomático, é que ele está o quê? Sem sintoma. Então, a ideia de assindética é que não tem síndacto, ou seja, não tem conjunção. Tranquilo? E aqui, ó, em contrapartida, no segundo período, que esse período aqui, ó, que tem um síndacto, certo? Então, olha o que está dizendo aqui, ó, em contrapartida, no segundo período, deixa eu colocar aqui para baixo, ficar mais fácil, ó. Em contrapartida, no segundo período, as duas orações são interligadas por meio da conjunção i, que é o que nós temos aqui, ó, o i ligou as duas, ó. Por isso, trata-se de uma oração coordenada, ó, sindética, porque tem aqui o síndacto. Tranquilo, gente? Agora vamos para os tipos de orações sindéticas. Já que a sindética não tem síndacto, então não tem o que estudar mais. Agora é só ver os tipos de sindética para a gente poder encerrar o nosso conteúdo. Então, as orações coordenadas sindéticas. Ó. Lembrando que o nome da oração ela vai depender da conjunção. Então, é o nome da conjunção que vai dar nome à oração coordenada. Divide-se em 5 tipos. Então, são 5 tipos de orações coordenadas. São 5 tipos, portanto, são poucos. Dá para vocês gravarem. O mais difícil é as orações subordinadas, que nós não estaremos estudando hoje. Então, divide-se em 5 tipos, conforme a ideia estabelecida por meio da conjunção. Ó, a conjunção é que vai dizer qual é a oração, qual tipo de oração coordenada. A saber, por exemplo, as conjunções aditivas. Aí vocês devem, no caso, já devem ter estudado, em caso, aí eu passei um pouco sobre conjunção para vocês, mas vocês podem pesquisar na internet. Vocês já podem ter, quem sabe, estudado aí no 8º ano, estudado sobre conjunções. Certamente vocês estudaram isso porque eu trabalhei com vocês. Aí vocês irão, o nome da oração coordenada é o nome da conjunção. Ou seja, se a conjunção for aditiva, se a conjunção que estiver unindo as orações for uma conjunção aditiva, a oração será coordenada aditiva. Se for uma conjunção adversativa, a oração será coordenada adversativa e assim por diante, tranquilo? Então, por exemplo, ó, a oração coordenada aditiva, ó, no geral, ela expressa o quê? A ideia de adição. A aditiva expressa a ideia de adição. Ou seja, adiciona o quê? Adiciona ações. Olha o exemplo aqui, ó. Ainda não fiz o almoço, uma ação, nem arrumei a casa. Então, aqui, ó, não fiz o almoço, nem, esse nem aqui, ó, dá a ideia de audição. Então, nem é igual a i. E não, ó, não, ó, ainda não fiz o almoço, nem, ou seja, nem é igual a i não. E não fiz isso, ó. Não fiz o almoço e nem fiz aquilo. Então, aqui é a ideia de adição. Não fez uma coisa e nem fez outra. Então, a ideia de adição de ações que deixou de fazer. Outros exemplos de conjunção aditiva não só, por exemplo, não só fiz isso, mas também fiz aquilo, é outro exemplo de adição. Não só gosto de estudar, mas também gosto
de brincar. Então, é a ideia de aditiva. Entenderam? Então, a oração coordenada aditiva é quando ela é introduzida por uma conjunção aditiva. Então, nesse caso aqui, como é que eu classificaria essa oração aqui? Eu ia classificar como oração coordenada aditiva, certo? Então, seria oração coordenada aditiva, certo? Então, esse período é classificado como um período composto por coordenação, oração coordenada aditiva. Agora, oração coordenada adversativa. Seria como? Vai exprimir o que é uma adversidade, é algo que se opõe. Então, a adversidade dá a ideia de algo que se opõe. Olha o exemplo aqui. O time jogou bem, porém houve uma adversidade, algo que se opôs. Se ele jogou bem, ele teria o quê? Teria que ganhar o jogo. Não é isso? Só que aconteceu uma adversidade. O time jogou bem, porém, isso é uma conjunção adversativa, porém, perdeu o jogo. Então, nesse caso aqui, a conjunção ela é um adversativo. Então, essa oração ela é classificada como oração coordenada adversativa. Por quê? Porque ela está... As duas orações é um período composto, não é isso? Orações coordenadas adversativas. Por quê? Porque a oração que ligou a conjunção que ligou as duas orações, foi uma conjunção adversativa. Aqui tínhamos uma oração, né? O time jogou uma oração, perdeu o jogo e outra oração, foram unidos por meio da conjunção, porém, que é uma adversativa. Então, nesse caso aqui, é a oração coordenada adversativa, porque está unido por uma conjunção adversativa. E aqui temos outros exemplos de conjunções adversativas, que é todavia, porém, contudo, entretanto. Então, aqui, por exemplo, aqui eu poderia dizer assim: o time jogou bem, todavia perdeu o jogo. O time jogou bem, contudo, perdeu o jogo, mas perdeu o jogo, entretanto, perdeu o jogo. Que são orações, no caso, são conjunções adversativas. Tranquilo? Então, nós vimos as orações coordenadas aditiva, oração coordenada adversativa, só faltam 3. Agora, a oração coordenada explicativa. É quando dá a ideia de uma justificação de uma explicação. Na segunda-feira não foi ao trabalho. Aqui uma oração, aqui explicou por que não foi ao trabalho, porque estava doente. Então temos aqui uma oração, na segunda-feira não foi ao trabalho, temos a outra oração, estava doente. As duas foram unidas pela palavra porquê, que dá a ideia de uma justificativa, de uma explicação. Portanto, é oração coordenada explicativa. Tranquilo, gente? Aqui outros exemplos de conjunções explicativas. No caso aqui, porque, pois, no caso anteposto ao verbo, pois estava doente. No caso aqui, poderia ser assim, na segunda-feira não foi ao trabalho, pois estava doente. Pode ser pois ou pode ser porque. Tranquilo? Agora a oração coordenada alternativa. A oração coordenada alternativa sinaliza o quê? Uma opção ou uma alternativa. Já está dizendo, a alternativa é uma opção ou uma alternativa. Alerte o seu filho. Está mandando alertar o filho. Ou ele acabará sendo reprovado este ano. Ou seja, se o pai alerta, aqui dá a entender que tem um ou aqui, ou alerta seu filho, ou ele acabará perdendo ou sendo reprovado este ano. Então percebe aqui que o ou aqui, uniu a oração alerta seu filho, a oração ele acabará sendo reprovado este ano. Foi unido por meio da partícula ou, que é a ideia de uma opção, que é uma oração coordenada alternativa. Ou alerta o filho, ou ele acabará sendo reprovado. Então, aqui é uma oração coordenada alternativa. Aqui outros exemplos de conjunções. A alternativa é quer, ou, ora. Ou você faz isso, ou você faz aquilo. Ora você estuda, ou ora você trabalha. Entendeu? Ora uma coisa, ora outra. Então, é a ideia da alternativa. E, finalmente, a oração coordenada conclusiva, que dá a ideia de conclusão. Os preços dos produtos se elevaram significativamente. Aqui é uma oração, não é isso? Por isso está unindo o que? A oração anterior. Certo? Então, deixa eu tirar aqui. Colocar aqui, por isso. Os preços dos produtos se elevaram significativamente. É uma oração que foi unida por meio do por isso. Por isso dá a ideia de uma conclusão.
Por que que os preços elevaram significativamente? Ou qual a conclusão de terem reduzido a nossa compra? Ó, interessante esse exemplo aqui, ó. Os preços dos produtos se elevaram significativamente, por isso reduzimos a nossa compra. Então, tá, qual é a conclusão? A conclusão é o quê? Que o ato de ter reduzido a compra foi exatamente porque os preços se elevaram significativamente. Então, aqui na primeira oração, os preços dos produtos se elevaram significativamente, é uma oração. Reduzimos a nossa compra, é outra oração. Foi unido por meio de uma conjunção. E essa conjunção, ela trouxe a ideia de quê? Ela trouxe a ideia de uma conclusão, ou seja, concluiu-se que reduziu-se a compra, a quantidade de compra, exatamente porque os preços haviam subido. Percebem isso? Então, a ideia de quê? De uma oração coordenada conclusiva. Outros exemplos de conclusiva é logo, pois, no caso pós-posto ao verbo, seguir depois do verbo, consequentemente é outra conclusiva, portanto, por conseguinte, de modo que poderia a oração ser assim, ó, os preços dos produtos se elevaram, logo reduzimos a nossa compra, entendeu? Então poderia ser logo, por conseguinte, etc. Então esses são os exemplos de orações coordenadas. Então nós vimos o que? Vimos as coordenadas. Aditiva, quando dá a ideia de adição, adversativa, quando dá a ideia de adversidade, explicativa, quando dá a ideia de explicação, oração coordenada alternativa, quando dá a ideia de alternância, e conclusiva, quando dá a ideia de conclusão. E já estamos quase finalizando, temos aí o seguinte, para finalizar. É pertinente mencionar que um mesmo período ele pode ser composto por orações coordenadas sindéticas de diferentes tipos. Então, no mesmo período, você pode ter orações coordenadas sindéticas de tipos diferentes. Então, no mesmo período, você pode ter orações coordenadas sindéticas de tipos diferentes. Olha o exemplo aqui. Marcos estudou para a prova e fez todos os trabalhos. Aqui, ó, nós temos aqui nesse período, temos aqui orações unidas pela conjunção aditiva, o i. Então aqui no caso, ó, esse período ele é composto por quê? Por orações aditivas, mas aqui tem também um porém, que é adversativa. Então esse período aqui é uma oração coordenada aditiva e também adversativa. Por quê? Porque temos aqui, ó, Marcos estudou para a prova e fez todos os trabalhos, oração coordenada aditiva, porém não conseguiu a média. Aqui é uma coordenada adversativa. Então esse período aqui, ó, ele pode o que, ó, como fala aqui, orações coordenadas sindéticas pode ser de diferentes tipos. Aqui foi coordenada sindética aditiva, como também adversativa, o mesmo período. Então, como eu classificaria esse período? E dizer, período composto por orações coordenadas sindética aditiva e adversativa. Aqui, ó, note que o período se compõe de 3 orações. Como vemos, temos aqui a primeira oração, temos aqui a segunda oração e temos aqui a terceira oração. E elas são interligadas pela conjunção aditiva i, que nós vimos lá na primeira, não é isso? E a adversativa, porém, como muito bem eu expliquei. Tranquilo, gente? E, deixa eu ver aqui, nós vimos aqui, para finalizar, as orações coordenadas são as orações que se unem. Orações coordenadas são as que se unem por intermédio ou não de uma conjunção. Se tiver unido sem conjunção, é as assindéticas que nós falamos. Se tiver conjunção, é as sindéticas. Compondo o que? Períodos. Trata-se de orações independentes entre si, apesar de serem instauradas novas relações de sentido. Elas se juntam para dar um novo sentido à frase, porém elas são independentes, como eu havia dito. Tranquilo? Bem, e aqui nós temos o exercício que vocês devem fazer. Temos aqui uma questão, 2 questões, 3 questões, 4 questões, 5 questões e a 6ª questão. Então vocês devem fazer essas questões no caderno, copiar perguntas e darem as respostas aí a lápis para depois estarem corrigindo. Então, além dessas questões, vocês devem fazer as questões, como eu falei logo no início, vocês devem fazer as atividades da plataforma lá no caderno. Lá são questões simples, interpretação de texto, questões bobas. Então vocês devem fazer aquelas questões também da plataforma, certo?
Então, lembrando, vamos fazer as questões desse conteúdo, tranquilo? E fazer as questões da plataforma, beleza, gente? Aí vocês fazem, tirem a foto de todas as questões, manda para mim no máximo até sexta-feira e identifique o seu nome completo para não ter nenhum problema quanto à identificação, tranquilo, gente? Bem, então que Deus abençoe cada um de vocês, tenham um bom estudo, que vocês possam ter sucesso na vida de cada um de vocês. Um grande abraço e estou com saudade de todos. Deus abençoe.